Pergunta aqui para a gente pensar a respeito, vocês que têm mais conhecimento nesse sentido, qual a diferença entre uma cidade que tem um centro espírita físico e uma que não possui casa espírita? É uma boa pergunta essa. Quer falar, Donizete? Olha, o centro espírita é uma fonte de consolação, de instrução a respeito das verdades espirituais. A mensagem espírita, ela deve alcançar todos os rincões. Na medida que uma cidade passa a ter um centro espírita, ela se torna realmente um polo da espiritualidade, na divulgação da doutrina espírita. Nós tivemos essa experiência quando nós fomos para Pacaembu, uma pequena cidade do interior de São Paulo, ali próximo do Mato Grosso, né, no Mato Grosso do Sul, onde não havia centro espírita. Alguns espíritas de lá eram compelidos a frequentar um centro espírita de uma cidade vizinha. Então, o surgimento do centro espírita naquela cidade possibilitou que os espíritas, os interessados naquela cidade, tivessem mais facilidade para o estudo e para a vivência do espiritismo. Também foram ampliadas atividades assistenciais de serviço social. E outra coisa interessante é que desse centro espírita acabou surgindo um outro grupo espírita em Flórida Paulista, que era uma cidadezinha ali perto também. Então, nós percebemos que a espiritualidade tem interesse em que os centros espíritas se estabeleçam, permitindo, assim, que a mensagem consoladora do espiritismo alcance um número maior de pessoas. Vamos lembrar que Paulo de Tarso, que saiu a pregar o cristianismo, ele tinha esse interesse, né, em todas as localidades, deixar pelo menos um grupo de cristãos, né, de seguidores de Jesus, para levar a mensagem da Boa Nova. Também é esse o papel do espiritismo, do cristianismo redivivo, né? Ampliar as possibilidades da mensagem consoladora, que é o próprio espiritismo, a todos os rincões. Então, a contribuição que um centro espírita oferecerá a uma cidade com o estabelecimento de um centro espírita é muito grande. Eu reputo, assim, importantíssimo a nossa preocupação dos órgãos de unificação no sentido de implantar em todas as cidades um centro espírita. E a dificuldade estaria onde, Donizete? Desculpa. Oi? A dificuldade estaria aonde, já que a gente não tem todas as cidades? A dificuldade está exatamente em nós termos trabalhadores preparados para a realização daquele trabalho, né? De erguer um centro espírita. Eu queria trazer aqui a experiência da USE de Ourinhos, perdão, de Ourinhos mesmo, a USE de Ourinhos, em que eles disseram que a USE de Ourinhos se desloca para uma cidade vizinha, onde não havia centro espírita, e ali os trabalhadores de Ourinhos começam a estruturar um grupo de espíritas naquela cidade, chegando mesmo a alugar um espaço para que as reuniões sejam realizadas, até que, aos poucos, surja, né, ali próprio, naquela cidade, um grupo de trabalhadores, um grupo de espíritas. Então, esse deve ser um trabalho dos órgãos de unificação, as USEs intermunicipais, as USEs regionais, de fomentar, de estimular que essas cidades pequenas tenham pelo menos uma célula. Não precisamos ter um grupo de estudo, né? Inicialmente estruturado, né? Mas que tenhamos uma célula, um grupo de estudiosos da doutrina. Até porque, se nós pensarmos na finalidade e importância de um centro espírita numa cidade,
O centro espírita, como disse o Donizete, se torna uma referência espiritual na cidade que vai fornecer respaldo para os trabalhos de assistência espiritual, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. E a própria atividade espírita de um centro espírita forma trabalhadores que vão atuar e formar centros espíritas em outros lugares, porque essa atividade de convivência fraterna nas atividades espíritas, no cotidiano de uma programação, reunião de estudos, mediúnicas, etc., passes, etc., isso vai fazer com que as pessoas que participam se tornem capacitados para iniciar um trabalho em outro lugar, numa cidade que não tenha, num bairro, numa vila, etc. E a gente vai lembrar de um passado não tão recente, mas pelo menos no início do século passado, a multiplicação dos centros espíritas. Quantos centros foram fundados, né? Quando eu me refiro lá a Mineiros do Tietê, que completa amanhã 99 anos, fundado em 1923, há uma safra muito grande de instituições centenárias que já passaram de um século e outras que estão nessa faixa aí. E felizmente nós temos aqui o Fraternidade e Amor com 28, que é uma caçulinha, mas quantas outras casas e grupos não estão se formando a partir de agora? Nós temos uma experiência recente de uma instituição numa determinada cidade em que houve um conflito entre os integrantes e se separaram, as divisões por opiniões humanas, por nossa dificuldade humana mesmo, né? E é uma cidade pequena e as pessoas estavam aflitas, eu simplesmente falei, funda outro grupo, por que não? Por que ficar batendo a cabeça, porque não se entende? Funda outro grupo, que aí será um benefício maior ainda, serão outros benefícios estendidos. Então, a gente começa a perceber a importância e a finalidade de um centro espírita na educação do ser, né? Muitos grupos se formam assim, né, através de dissidências de outros grupos. Tem o seu lado positivo, que abre mais centro, mas tem o negativo, se ficam milindres, se ficam, né, Mas aí, né, Carlos, entra a nossa condição humana de criaturas ainda falíveis, imperfeitas, sujeitas a todo tipo de paixão e de sedução humana, né?